Então vamos lá. O primeiro fundo que a gente vai falar é do HGLG, né? É um dos gigantes da logística, né? Então, o objetivo do fundo é explorar imóveis tanto no setor logístico quanto industrial. Ele pode comprar imóveis em construção ou já prontos, né? Ele tem preferência por imóveis prontos, como a gente tem observado. O início da atividade ele começou em junho de 2010, né? Então é um fundo que já tem 10 anos. O escriturador e custodiante é o Banco Itaú. A taxa de administração dele é bem interessante, 0,6% ao ano sobre o valor de mercado, né? A administradora é o Credit Suisse e já concluiu 6 ofertas públicas, né? Mais alguém entrando aqui, Andréia. O tipo Ambima dele, o foco de atuação é de renda, né? Um fundo de renda, e a gestão ativa e na área de logística. Se a gente olhar a carteira dele em junho, né? Em julho, melhor dizendo, antes das alocações, né, ele tinha 61,1% em imóveis, 22,2% em renda fixa, 12,3% em FI e 4,4% em CRIs, né? Em agosto, com a entrada do dinheiro novo, né, óbvio que a alocação em imóvel diminuiu, apesar de já ter comprado 2 imóveis, que a gente vai falar aqui, está em 60,9%. Tem mais gente entrando aqui. E aumentou o dinheiro que ele tem em renda fixa. Então a gente vai ver que quanto que ele tem de grana aí para gastar ainda. Se a gente olhar a carteira dele, ele tinha 12 imóveis, né? Com a entrada do dinheiro da sexta emissão, ele comprou mais 2, que foram os imóveis de Betim e Tupé. A gente vai destacar mais no final isso aí. Então ele tem uma grande concentração em São Paulo. Entrando mais gente aí. Ele tem uma grande concentração em São Paulo. E na realidade os imóveis, né, que estão em Minas estão lá em Extrema, né, que fica a 100 km de São Paulo, é para atender a cidade de São Paulo, né? Se a gente olhar a carteira dele, né, quero destacar o seguinte aqui. Olhando os dois maiores locatários deles, que ainda são, né, Volkswagen e as lojas americanas, se a gente somar os dois, eles tinham 50,6% do total da renda do fundo, né? Em agosto, com a compra desses dois imóveis, caiu para 39,8%. Ou seja, esse crescimento do fundo é importante para você diminuir a exposição a um único cliente, né? Então, a gente vai ver os fundos ficarem cada vez mais seguros, né? E você veja que mesmo o HGLG sendo um fundo gigante, né? Ele ainda tem um único cliente com mais de 25% da receita do fundo, né? Mas o fundo caminha a passos largos, né? Uma direção para ter menos de 10% em cada cliente. A cota patrimonial dele de julho, né, se a gente olhar em imóveis, ele tinha 1 bilhão 243 milhões, em FI 250 milhões praticamente, obrigações ele tinha 22 milhões a pagar, de imóveis ainda, e ele tinha em caixa 545 milhões. Em passivos a gente vê que ele tinha 412 milhões, mas na realidade esse passivo não é real, é um passivo devido à entrada de novas cotas. Quando essas cotas entrarem, vão entrar para o fundo. E o patrimônio líquido dele era de 1,6 bilhões, né? Olhando em agosto, né, o que aconteceu com o fundo? Ele passou a ter imóveis 1,6 bilhões, isso porque ele adquiriu, como eu já falei, 2 imóveis novos. Em FI, 252 milhões, né, porque as cotas subiram um pouquinho, não é porque ele comprou mais. Obrigações subiu, né, se a gente olhar, no mês passado era 22 milhões, passou a 57 milhões. Isso foi porque o fundo adquiriu, como eu já falei, esses 2 imóveis novos e não pagou ainda tudo. Em caixa, ele passou a ter 776 milhões, né? Um caixa gigantesco. Se a gente diminuir o caixa das obrigações dele, ainda tem mais de 700 milhões a gastar. E com isso, o patrimônio líquido do fundo passou para 2,5 bilhões, quase 2,6. Né? Então, um fundo de um tamanho muito grande. Como é que estava a situação em julho, para a gente fazer uma comparação, né?
Ele tinha 451 milhões em renda fixa, né, 249 milhões em FI, 90 milhões em CRI, 14 milhões a receber da venda do imóvel lá em Atibaia, aquele negócio que ele tinha feito, 22,5 milhões em obrigações para finalizar a aquisição dos galpões de Extrema, e ainda tinha 418,2 milhões, que eram as novas cotas que iam entrar no fundo. Estava como passivo. Em agosto, né, como eu já falei, ficou com 673,4 milhões em renda fixa, 252 milhões em FI, 89 milhões em CRI, 14 milhões a receber dos imóveis localizados em Atibaia, continua sem receber ainda esse finalzinho, 22 milhões em obrigações para finalizar o galpão de Extrema, que ele já tinha, e acrescentou aqui esses 34,4 milhões a pagar das transações dos galpões de Betim e Tupéva. Foram os dois galpões que ele adquiriu. Aqui, para mim, está o cerne da questão para entender esse fundo. Então, quero que você repare o seguinte. Lá em cima tem um rendimento distribuído. Reparem que há um ano, esse fundo distribui exatamente 78 centavos por cota. Quem olha só o dividendo, está pagando a cada mês, fala, pô, esse fundo é um reloginho, recebe tudo certinho, igualzinho e paga igual. Lê do engano, né? Olha embaixo no gráfico, é o resultado que ele tem. Então repare que é totalmente discrepante. Um mês recebeu 50 centavos, tem outro mês em janeiro de 2020, R$ 1,62. O que eu quero mostrar com isso aqui? Você tem que olhar o resultado. Não se baseie no dividend yield, tem que conhecer o gestor. Esse gestor aqui, ele lineariza o que recebe. Um dos inquilinos grandes dele paga trimestralmente. Por isso tem esses picos aí. E o que ele faz? Ele pega esse dinheiro, calcula e redistribui nos 3 meses seguintes. Então tomem cuidado olhando o dividend yield. A gente tem que olhar, na realidade, o resultado. Espera aí que tem mais alguém entrando aqui. A gente tem que olhar o resultado. Então, esse gráfico aqui diz para a gente muito da visão do gestor. O que ele faz com o nosso dinheiro. A gente entrando aqui. Então, repare o seguinte, o fundo ele tem um saldo acumulado aí, que ele vai variando para tentar linearizar esse rendimento. Então, eu vou explicar que isso aqui faz toda a diferença na compreensão do investidor. Porque daqui a gente vai tirar o preço justo para entrar no imóvel, no fundo, melhor dizendo. Então, olhando as receitas de julho, né, o fundo tinha uma receita potencial de 10 milhões 232 mil. Ele tinha uma vacância grande de 1,341 milhões, carência e desconto pequeno valor aí de 11.858, não é importante. Agora olha só, adiantamento, atraso, multas e juros. O fundo recebe esse adiantamento, então ficou com 7 milhões de adiantamento no positivo. Diferimento, que ainda influi muito, que ele está recebendo, 2 milhões e 800 mil a menos, né? E no final ele ficou com uma receita de locação de 13 milhões. Então reparem que ele tinha um potencial de ganhar 10 milhões e no mês de julho ficou com 13 milhões. Ou seja, 30% acima do que o potencial dele. Vou explicar esse cálculo aqui embaixo, mas eu quero antes comparar aqui com agosto. Repare o seguinte, no mês de agosto ele adquiriu 2 imóveis novos, então ele tinha um potencial de recebimento maior, né? Então a receita dele potencial é de 12 milhões 755 mil. Teve vacância lá de 1,431 milhões. Carência besteira, 129 mil. E olha só, o adiantamento, atraso, multas e juros agora negativo, 5,665 milhões. Né? Se a gente lembrar aqui, ele tinha 7,185 milhões positivos, passou para 5,65 milhões negativos. Diferimento, um pequeno valor negativo, 21 mil reais. Receitas de áreas comuns, 108 mil, também não é um valor importante. Mas eu quero que notem o seguinte, o fundo tinha, no mês de agosto, um potencial de recebimento de 12 milhões, quase 13, e recebeu, de fato, 5 milhões e meio. Enquanto que no mês anterior ele tinha 10 milhões de potencial de recebimento e recebeu 13 milhões a mais. Então reparem que é um fundo totalmente dispar. Então a gente tem que olhar resultado e não quanto que ele está pagando dividend yield. Então, no fundo desse a gente tem duas formas de calcular quanto que a gente deveria estar recebendo para
a partir daí, entender um preço justo e você pensar no dividend yield que você quer ganhar para entrar no fundo. Quais são essas duas formas? Primeiro, era pegar os resultados do que ele recebeu no passado, descontar as despesas durante um ano e aí calcular o valor. Eu não fiz isso. Por que eu não fiz isso? Porque o fundo já me dá de bandeja qual é a receita potencial dele. Se eu olhar o dividend yield, o resultado passado, eu vou ver os dados anteriores. E não é isso que eu quero ver uma projeção para o futuro. Por isso é interessante usar essa receita potencial dele. E por isso que eu fiz por ela. Então, olhando em julho, vou explicar porque que eu não fiz em agosto. O fundo tinha 11 milhões de cotistas, uma receita potencial de 10 milhões, eu descontei a despesa, melhor que tivesse feito uma média nos últimos 3 meses, eu não fiz isso, peguei só do mês, é só para exemplificar a ideia, né? Então eu descontei da receita potencial a despesa que ele teve, isso daria uma receita líquida de 74 centavos por cota. E eu faço um outro cálculo que é considerando a vacância. Então a vacância dele é alta, é significativa, eu tenho que levar em conta. Aí já cairia para 63 centavos por cota. Então eu considero essa faixa de 63 a 74 reais por cota para eu entrar nesse fundo. Então quanto que eu quero receber de dividend yield? Quanto que eu considero justo? Então vamos supor que eu queira receber 6,5% de dividend yield para entrar nesse fundo. Então eu calculo a partir desse valor aí, recebendo entre 63 centavos a 74 centavos, qual é o valor que eu aceitaria pagar nesse fundo. Por que eu não fiz de agosto, no mês seguinte? Por um simples fato, o fundo tem muito dinheiro em caixa e não alocou ainda. Então só quando ele terminar de alocar esse dinheiro todo, eu vou refazer esse cálculo. Então esse cálculo de julho, infelizmente, não vale grandes coisas agora. Eu vou ter que esperar ele alocar o dinheiro para eu refazer isso aí. Então depois a gente vai debater isso aqui, a gente vai ver que no fundo da Vinci é totalmente diferente. Eu não preciso fazer esse cálculo. Então, impacto na pandemia, né? Eu botei julho e agosto de novo para mostrar o seguinte. Em julho de 2020, ele estava com 62% de diferimento acordado e 38% sem diferimento. Então, já tinha terminado as negociações, né, que afetou bastante o fundo. Se a gente olhar o gráfico de agosto, a gente vai ver que subiu de 38% a 51%. Ou seja, como se tivesse por mágica acabado um grande percentual aí que ele dava diferimento. Isso leva a conclusões erradas, não é nada disso. Como o fundo comprou 2 novos imóveis e os imóveis já estão locados, então ele entrou nesse percentual. Então é bom a gente se basear mais por julho que por agosto. Então o fundo tem ou tinha um grande percentual aí de inquilinos pleiteando diferimento e conseguindo. Isso vai afetar totalmente o recebimento do fundo durante o próximo ano aí. Se a gente olhar distribuições de rendimento, né, a gente vai ver que janeiro é 100% do que tinha pactuado, fevereiro também, e março vem a crise, cai para 84%, cai mais ainda para 72% em abril e maio, e o fundo vem recuperando esse diferimento. Agora a gente está num patamar de praticamente 100%. Em setembro o fundo vai receber 90% pactuado, mas a partir do mês seguinte ele vai receber mais do que o pactuado. Então 109 vai chegar no pico aí em novembro de 2020, 112%. Isso provavelmente vai fazer o fundo distribuir um pouco mais do que deve e a cota subir, né? E vai ficar isso aí durante mais de um ano. A gente vê que até julho de 2021 ele vai estar recebendo 105% do pactuado, ou seja, 5% a mais. Esse valor vai diluir um pouquinho mais, porque o fundo fez uma grande captação agora, e não vai ser esse valor tão grande no futuro. Mesmo assim, ele vai continuar recebendo mais do que o pactuado. Evolução da vacância física, né? O fundo tinha 7% de uma vacância mais ou menos histórica aí. E a gente vê que em junho de 2020 subiu para 11%. E em agosto caiu para 9%. Na verdade não caiu, porque o fundo novamente comprou esses 2 imóveis. E isso fez cair um pouco a vacância. Eu considero uma vacância alta, né? Esse fundo poderia ser um pouquinho melhor trabalhado, alguns galpões, ou talvez até vender, que são galpões que têm uma vacância histórica e o fundo tem uma certa dificuldade para alocar nele.
Os contratos, o fundo deu sorte, vencimento só de 0,6% do total em 2020, né? 2021 7,1, 2022 7,4 e a grande parte só vai vencer a partir de 2024 para frente. A revisional tinha 7,6 neste ano, ano que vem 6%, então uma revisional mais ou menos parecida, com exceção de 2022, que tem 36%, né? Os índices de reajuste, mais ou menos o meio a meio, GPM que está rendendo muito, né, 43% do total e IPCA 57%. Tipologia também está mais ou menos um meio a meio, né, 51,2% típico e 48,8% atípico. Com a compra de novos galpões, né, é bem provável que a gente veja aumentar a quantidade de atípico. Como é que estão as negociações do fundo, né? O galpão da Gerdau, lá no Rio de Janeiro, o contrato é um contrato atípico, foi feito com multa decrescente que cessaria em 2023, esse era o contrato antigo. E o contrato estava em patamares acima do mercado. O que o fundo fez? Ele deu um desconto, então ele renegociou uma redução na locação. Em contrapartida, ele aumentou a multa equivalente à soma dos descontos e uma extensão até 2029. Né? Em suma, ele diminuiu o valor do contrato para um valor justo, o valor de mercado atual, e aumentou a multa até 2029, ou seja, ele garantiu esse inquilino por um longo prazo. Achei interessante essa negociação. A Tectal é um dos problemas do fundo, né? O fundo assinou uma alocação de 1.188 metros quadrados para uma empresa de insumos agrícolas, não diz qual é. Isso impactará em 15% da ocupação do imóvel, equivalente a 0,2% do fundo da ocupação total do fundo. O imóvel tinha uma vacância de 66%, ainda vai continuar com uma vacância alta. Né? Centro Logístico Cumbico, o fundo assinou a locação de 100% do empreendimento para uma empresa logística. A locação reduzirá em 3,7% a vacância física e terá início a partir do término das reformas já iniciadas no galpão. Eu mandei e-mail para eles questionando quando é que se termina essa reforma. Eles falaram que a previsão é entre 1 a 3 meses. Condomínio SJC, o fundo assinou um aditivo com a locatária Ericsson. Alterações, né? Devolução, a Ericsson devolveu 4.000 metros quadrados de área e prolongou o contrato até 2030. Tem mais gente entrando aqui, é o Davidson. Então, uma troca interessante aí. A Ericsson ocupava aproximadamente 41,3 mil metros quadrados e passará a ocupar 37,3 mil metros quadrados. Por outro lado, a inquilina Sigma, né, desocupou uma área de 1.846 metros quadrados de área e aumentou a vacância do portfólio em 0,4%. Agora, a Sigma, desde a aquisição, ela não pagava aluguel. Isso já fazia parte das premissas. Então, as ações de cobrança permanecem sobre a Sigma. E eu acho bom até que ela tenha saído, que desocupa pelo menos a área e dá chance para o fundo relocar. Então, a Sigma representou 0,3% da receita de locação contratada. Aqui eu coloquei as engenharias, o fundo já tem 10 anos, né? Então ele tem várias reformas sendo feitas nos centros logísticos. Né? Centro logístico de Cumbica, após a saída do inquilino, a reforma para melhorar o nivelamento, capacidade de carga e adequação das docas para o novo inquilino. Na Volkswagen Vinhedo, revestimento em áreas que não estavam sendo utilizadas no escritório, que são existentes lá no galpão, para uma futura expansão da própria Volkswagen. Lojas Americanas em Uberlândia, isso já tem mais de 3 meses, eu não sei porquê, eu também questionei, só que eu não recebi resposta. Eles estão reformando o piso lá no refeitório, que deu problema, isso já está há muito tempo se prolongando. As fotos são até as mesmas, se vocês olharem o relatório gerencial já de 3 meses atrás. E não termina essa reforma, eu não sei o porquê. Condomínio São José dos Campos, né, o fundo realizará obras de captação e no encaminhamento da área da água pluvial, tratamento dos pontos de filtração da cobertura, substituição dos sprinkler, execução de trabalho nas subestações transformadoras e complementação dos sistemas de hidrantes. O município está estendendo a área de captação pluvial e de esgoto e está passando em frente ao condomínio, e o condomínio vai ser obrigado a interligar nesse sistema de esgoto da prefeitura. Então estão esperando a prefeitura acabar e eles vão ter que fazer essa obra aí.
O Centro Logístico Itupeva, né, um dos novos locais que eles compraram, a equipe de engenharia está acompanhando uma reforma que já estava sendo realizada pelo antigo proprietário no ativo nas áreas administrativas. O Tectal lá, um dos problemas do fundo, né? O fundo está na verdade, contactando empresas de engenharia para fazer as adequações necessárias para a nova inquilina. Será necessário fazer uma manutenção da calha, reforma nos banheiros e divisão da elétrica do sistema de ar-condicionado. Então, a gente vê que a parte elétrica desse centro logístico aí estava bem deficitária, né? Eles não tinham nem separação do ar-condicionado, que puxa muita energia e dá problema de carga no resto da rede elétrica, da rede elétrica convencional. Bom, e por fim vamos falar aqui da sexta emissão, né? O fundo captou 984 milhões, sem incluir custo de unitária de distribuição, né? Uma captação imensa, né? Impressionante mesmo a capacidade deles. Isso deu um incremento de 62% em relação ao patrimônio líquido e marca uma mudança na estratégia da gestão do portfólio. Isso aqui eu quero que vocês prestem atenção. O fundo vai passar a fazer desenvolvimento. Eu, que gosto um pouco mais de risco, acho legal. Então você imagina um fundo gigantesco desse de 2,5 bilhões, você pegar 10% do fundo aí e fizer desenvolvimento, você vai conseguir um cap rate, né? O fundo compra um imóvel, pronto, e tem um cap rate na faixa de 8%, até 9,5% no máximo aí, mas o mais normal é que fique de 8% a 8,5%. Se você desenvolve o imóvel, você tem condições de conseguir cap rate de 10% até 15%. Né? O normal que eu tenho visto é numa faixa de 12,5%. Então você tem um ganho muito grande em escala e arriscando um pequeno percentual do patrimônio. Se o fundo ficar nessa faixa aí, eu acho muito interessante. O fundo já avisou que vai fazer desenvolvimento a partir de agora, né? Então essa captação vai passar a gente ver essa mudança no perfil do HGLG. Então eu escrevi aqui a anotação para vocês, né? Então ele marca essa mudança na estratégia do portfólio. O tamanho atual do fundo permite exposição em desenvolvimentos imobiliários. A gente tem que ter então uma visão no HGLG de longo prazo. E são investimentos sem retorno imediato. O fundo vai levar 3 anos aí para começar a receber esse dinheiro de volta. O ativo Itupeva, né, que era o G1 quando ele emitiu o fato relevante, que ia fazer uma nova emissão, né, eles compraram. A aquisição total das ações da SPS, ou seja, o ativo é deles inteiro. Tem uma BL de 58 mil metros quadrados e eles adquiriram por 151 milhões. Né, o cap rate esperado de 8% e está alocado para a SEG Automotive, a Box e a Nixter. Né? O segundo ativo, que é o Betim, que era classificado como G3 no fato relevante deles, também adquiriram a totalidade, a BL um pouquinho maior, né, de 62 mil metros quadrados, pagaram 194 milhões por esse ativo e esperam um cap rate pouco acima de 8,7% e está alocado para o Walmart. Observação, que eu achei muito interessante isso aqui, apesar de estar alugado para o Walmart, ele não está sendo utilizado pelo inquilino, pois a operação foi descontinuada no Brasil. O Walmart está autorizado a sublocar o imóvel a terceiros e as estratégias estão sendo discutidas em conjunto. Então, o imóvel está alocado para o Walmart, mas a Walmart não vai utilizá-lo. Eles estão sublocando. E por fim, o ativo que era o G2, que inclusive tinha uma maior cap rate, o proprietário do imóvel devolveu o sinal, correção e juros, né? Mas o fundo tem emitido fato relevante que isso não encerrou o vínculo firmado na assinatura do contrato. Então não sei o que vai acontecer dele, se o fundo vai querer discutir na justiça, que tem alguma cláusula lá que impedia dessa devolução ou não. Então a gente tem que aguardar. Mas a princípio o imóvel está classificado lá como G2, deu para trás e o fundo vai ter que ir atrás de outros imóveis para alocar o dinheiro. E do HGLG era isso. Então agora a gente vai falar do VILG, né, que eu acho que é um fundo para se observar com atenção. Então o gestor é a Vinci, o administrador e escriturador é a BRL Trust, o foco de atuação em renda, gestão ativa, segmento de atuação logística. Né? A VILG tem esse cobrança de taxa administrativa regressiva, né? Até 500 milhões eles cobram 0,95% ao ano, de 500 milhões a 1 bilhão 0,85%,
e acima de 1 bilhão 0,75. Então lembrando que lá o HGLG era 0,6%, né? A Vinci ainda cobra a taxa de performance dos 20% do QCD e IPCA mais 6%. Então uma taxa de gestão mais cara que o HGLG. A carteira do fundo, né, ele tinha imóveis 902,9 milhões, né, aplicações financeiras 393,7 milhões, né, então tem dinheiro em caixa ainda para gastar, sendo que ele tem de obrigações no momento 64,7 milhões, sendo que só 1,5 milhões neste ano, né. Então a gente vê, descontando os dois aí, o fundo tem mais de 300 milhões ainda para gastar em novas aquisições. Patrimônio líquido atual do fundo, 1,2 bi, né? E, curiosamente, era o patrimônio total do fundo do HGLG antes da última emissão, né? Então, em imóveis, o fundo tem 902 bilhões, né? Reparem que as obrigações por imóveis, 64,7 milhões, e tem esses 393,7 milhões, né? Se olharmos para a região, né, Minas Gerais tem 61%, mas também é um valor meio falso, porque a concentração dele é lá em Extrema, que atende São Paulo e não Minas, né? São Paulo tem 17%, Rio Grande do Sul 16%, Espírito Santo 6%. Então, é um fundo que está só na região sul e sudeste. A situação atual, o fundo recuperou parte dos atrasados dos locatários do imóvel Airport Town Ayrton Senna, e um dos inquilinos desse imóvel solicitou uma postergação do pagamento e resultou uma inadimplência líquida de 0,5% ao mês, no mês, né? Aqui de resultados eu quero que vocês reparem e lembrem como é que era o HGLG. Olha só, o fundo recebeu em agosto, como resultado total, olhando as duas últimas linhas aqui do gráfico, 4.228.000. E ele distribuiu em rendimentos 4.233.000, ou seja, praticamente tudo. Se a gente olhar em agosto, ele recebeu em torno de 60 centavos por cota, distribuiu 60 centavos por cota. O acumulado no ano, ele recebeu 59 centavos por cota e distribuiu 60 centavos por cota. Ou seja, queimou um pouquinho de gordura aí. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, o fundo, ao contrário, o fundo VILG, ao contrário do fundo lá do HGLG, ele distribui praticamente tudo o que ele recebe. Então a gente não precisa fazer aquele cálculo que a gente tem que fazer no HLG para saber qual é o preço justo para entrar. No VILG, a gente pode considerar o valor que ele recebe do dividend yield do mês como mais ou menos o preço justo, com mais ou menos o valor do dividend yield para a gente calcular o preço justo que a gente quer entrar. Confirmando essa tese, se a gente olhar ao longo aí do tempo histórico dele, né, a gente vai ver que o fundo distribui mais ou menos o que arrecada. Um ou outro momento que ele tem uma discrepância, né, a gente viu principalmente em julho de 2000, e é principalmente por causa de ferimentos, né? E em geral o fundo recebe e paga mais ou menos o que ele tem que pagar. Então, se a gente fizer uma contagem para trás e somar o dividend yield, a gente tem uma certa noção boa do preço justo para entrar nesse ativo aqui. Então, olhando o impacto da pandemia, né, no fundo, a gente vê que ele foi bem afetado, né? Em abril, a gente vê lá um diferimento de 9%, né? E esse diferimento vem caindo, né? Em agosto estava em 0,6%, aliás, em 1,5%. Então, praticamente terminando. Agora, eu quero que repare também na inadimplência. O fundo com uma inadimplência sempre muito pequena, né? Principalmente se a gente considerar em relação ao HGLG. Em fevereiro era 1,8%, março 2,2%, abril 1,3%, maio é o pico deles com 3% apenas de inadimplência, né, no meio da crise. Em julho ficou negativo, significa que eles recuperaram dinheiro, né, e atualmente está em 0,5%. Então uma inadimplência muito pequena realmente. Aqui o que eu tiro o chapéu para a VILG, né, pela escolha dos ativos, né, 100% de alocação no último ano, né, você vê que o mercado aí flutuando de 92% a mínima aí, até 97% a máxima em outubro do ano passado, e o fundo da VILG não foi afetado, né. É óbvio que é um fundo mais novo que o HGLG, então ele tem contratos a tipos longos e isso faz com que ele sobreviva melhor
as crises, mas realmente, a princípio, a gente vê que os galpões foram melhores escolhidos que o da HGLG. Se a gente olhar aqui na inadimplência líquida média, né, o fundo tinha 0% no ano passado, vem em janeiro com 0,3% antes da crise. Essa inadimplência sobe para 2,2%. Como a gente falou, chegou no máximo em 3% em maio, né? E atualmente 0,5%, então valor bem pequeno, né? E que mostra essa boa alocação do fundo. Os vencimentos, né? O fundo deu sorte, não tinha vencimento de contrato 2020, 2021 4%, e a grande maioria só vai vencer de 2023 para frente. Mês de renovação e índice de reajuste, né? O fundo tinha só 2% atrelado ao IGPM em janeiro e vencia 14% do total, né? A concentração em abril. Então ele deu azar nos vencimentos, né? Em grande parte no meio da crise, o que deve ter feito com que os valores tenham sido reduzidos, né? E a gente vê que ele tem 89% dos contratos em PCA, 11% apenas em GPM. Tem vantagem e desvantagem, né? O IGPM está pagando muito mais, está dando muito mais do que o IPCA, como índice inflacionário, mas por outro lado você não fica com o valor de aluguel do mercado tão disparo em relação ao preço médio do mercado. Se a gente olhar os locatários aqui, olha que interessante, se a gente somar os dois maiores, né, 39% da renda do fundo vem dos dois primeiros locatários, enquanto que o HGLG, só que esse novo crescimento ele passou a ter uma faixa dessa, então o VILG já é melhor distribuído que o HGLG. De qualquer jeito, né, 39% se depender apenas de dois locatários é um valor bem alto, né? A gente espera com essas emissões sucessivas a gente veja uma diminuição abaixo de 10% do maior locatário, né? Diversificação da receita, né? Então o fundo tem 39% contrato atípico, 61% típico, né? Mas como o fundo fez uma nova emissão, a gente vai ver a percentagem de atípico crescer, o que vai dar mais segurança ao fundo, né? E aqui vem a principal tese do VILG, né? Que é trabalhar com e-commerce, né? Esse e-commerce aí dele está em 55% do total de inquilinos do fundo, e a tese que o fundo tenta trabalhar. 18% na área de transporte e logística, 13% em alimentos, bebidas e fumos. Né? O tempo de aviso prévio, a gente vê que grande parte tem uma multa de até 6 meses, que eu considero ok. Né? Com 6 meses é um tempo suficiente para você buscar um novo inquilino lá para o local. O tipo de multa, né? Saldo remanescente, quase metade por cento deles, 46,7%. O tipo de garantia, que é importante ver, principalmente na época de crise, né? A gente vê que em seguro fiança é 35,6% e carta fiança 20,9%. Então, mais da metade nesse tipo de seguro. O valor da garantia, a gente vê que é 12 aluguéis em 67,9%, 3 aluguéis em 26,0%. 3 aluguéis consideram um valor pequeno, né? Mas é um percentual também menor na carteira. Em termos de engenharia, né, comparando com o HGLG, ele tem muito menos coisa a fazer. Né? O módulo G0 do ativo Fernão Dias da Business Park está em fase final de obras para expansão do ativo em 3.630 metros quadrados, resultando em uma BL total de 57.403 metros quadrados. O contrato com a Netshoes, né, que é do grupo Magazine Luiza, a empresa já é inquilina do ativo desde 2005, né, e tem um contrato típico com vigência de 5 anos, e ele gerará a partir de janeiro de 2021 um incremento de aproximadamente 0,01 centavos por cota a receita imobiliária do fundo. Então, é um acréscimo bem pequeno, mas nem por isso deixa de ser interessante. Né? Então, comparando, né, o fundo, o VILG fez a quinta emissão, enquanto o HGLG fez a sexta. Né? O VILG captou 420 milhões, uma captação bem significativa, considero, mas mesmo assim é um pouco menos que a metade do HGLG. Né? O VILG adquiriu com esse dinheiro 80% do Parque Logístico Osasco
e a fração remanescente, 33,17% do ativo de Extremas Business Park 1. Então o fundo agora passa a ter 100% desse ativo. As duas aquisições somam 145 milhões e acrescentaram cerca de 41 mil metros quadrados de ABL ao portfólio do fundo. Então, uma coisa interessante da VILG, né, é que ela faz a captação já de olho no pipeline dela, ela não tenta alocar, receber mais dinheiro do que tem de pipeline. Os galpões de Osasco têm níveis diferentes, estão vagos, né, então ela tem uma parceria com a Fullwood, né, que é o grande parceiro da VILG. Eles vão fazer esse retrofit no local, né, e o fundo terá direito a um cap rate de 8,5% por 18 meses. Não um cap rate bom, né, normal no fundo, mas um pouquinho acima da média. Né? O ativo de extremo é um AAA, encontra-se 100% locado para Tok Stock através de um contrato típico. É engraçado que, apesar de ser típico, ele tem uma vigência de 10 anos. Né? E ele também é gerido pela Fullwood. Com a aquisição, o fundo passou a receber 100% da receita imobiliária do ativo, que impactará o resultado do fundo a partir do mês de setembro. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Vou abrir aí para perguntas. Quem quiser falar aí. Alexandre, o HGLG ele está com um desenvolvimento aqui em Cabriúva também, né? Acho que você não comentou isso. Porque está no fato relevante, né? Eu vi depois. Então acho que para o ano que vem vai entregar o galpão aqui de Cabriúva, aqui do interior de São Paulo. E você acha que a cota dele está cara ou tá boa para entrar? HGLG eu acho que está caro. Bom, assim, cada Eu um. também. A questão é a seguinte, ele está com ágio de 30%. Imagina que, sei lá, as vacinas todas falham e tal, não sei o que, e a pandemia se acirra, aí você compra o fundo e o fundo cai para 15% de ágio. Né? Quer dizer, mesmo assim continua um ágio considerável. Significa o seguinte, você perdeu aí quanto de rendimento em anos, né? Eu não gosto de comprar nenhum ativo que esteja com 30% de ágio. Então, mesmo com a queda dele, né, ele estava com 45% de sobrepreço, né, eu não compro, eu não invisto em ativo assim. Mas, enfim, você está investindo no ativo que é bom, vai ficar melhor ainda, né, e que vai dar uma certa renda, né, mais de longo prazo. É de cada um. Assim, eu quero ganhar um dividend yield, né, maior. Né? Então eu não compro ativo com esse sobrepreço. A cota dele já estava, parece que elevaram o valor, né? Teve a sexta emissão aí veio a flipagem. Achei que ia cair mais, mas segurou em acho que está R$ 170 agora. Chegou a Eu 190, 180 e pouco. eu vou ficar entrando nele quando tiver emissões e tal. Normalmente o preço está um pouquinho melhor, mas assim, eu considero caro, né? O HGLG, eu comprei cotas quando ele estava com 5% de sobrepreço, né? Eu acho que até 11% eu comprei também. Desde então não comprei mais. Mas é de cada um, assim, é um ativo muito bom, é um fundo que só tende a melhorar? Sim, eu acho que só tende a melhorar. Vai ficar cada vez menos dependente de um inquilino específico, né? Então, bom, enfim, assim, eu quero ganhar um dividend yield maior, né? Mas é de cada um. Quem mais quer fazer pergunta aí? Alexandre, boa noite, Davidson. Bom, Davis, Alexandre, eu entrei um pouco atrasado na aula, né? Vou ficar de castigo. você é um dos que vai ficar de castigo, voltado para a parede aí. É, é, você comentou que na parte final da GLG, no início da aula do build, que para poder calcular o preço justo de entrada, você se baseia aí
a relação entre resultado líquido e distribuição do fundo. Você pode repetir, porque eu não peguei a parte inicial da GLG? Certo. Na verdade, o que eu falei é o seguinte: existem basicamente, quando o fundo ele distribui de forma muito irregular, existem duas formas de você calcular um preço razoável, na verdade, calcular o retorno que ele te dá, né, para entrar. Porque se você se basear num dividend yield, ali no dividend yield, pode ser que ele esteja distribuindo muito resultado acumulado de longo prazo e você não vai ter muita noção. Então, uma das formas seria somar o que o fundo recebeu no último ano, diminuir as despesas, e aí você calcular um dividend yield do mês ou anual, do jeito que você queira. Mas o fundo ele te dá outra forma. Ele todo mês ele coloca lá como é que ele chamou lá? Preço, fugiu o termo aqui. Mas enfim, é a renda que seria esperada se ele tivesse com todos os imóveis alocados, né? Então você pode pegar aquele valor ali, diminuir Renda da despesa potencial. média dos últimos 3 meses, certo? E aí você calcula um rendimento mensal dele. O outro cálculo que eu faço, além desse, é diminuir a vacância que tem do fundo. Então você estava esperando receber 10 milhões lá, como estava indicado no fundo. Você tem uma vacância de 1,4 milhões, então diminui o dela. E aí eu diminuo a despesa e eu calculo, divido pelo número de cotas que tem no fundo, né? Isso estava dando entre 0,63 a 0,74 centavos por cota, né? Considerando a vacância ou sem considerar a vacância. Então, posso olhar o potencial do fundo ou considerar a vacância. A partir desse valor, eu tenho uma noção de quanto que eu quero. Vamos supor que eu só aceito entrar no fundo pagando 0,55% ao mês, né? Então, eu sei qual é o preço máximo que eu tenho que pagar para ganhar esse valor nesse fundo, entendeu? Era isso que eu queria explicar. Se você olhar o HGLG apenas por quanto ele está pagando, você não vai ter noção como é que estão os resultados dele. É totalmente diferente da VILG. A VILG te paga mais ou menos o que ela recebe. Então, assim, se você somar anualmente os valores e você vai ter uma noção bem razoável de quanto que ele vai te render ao longo do ano. O HGLG não. Ele distribui, tem muitos resultados que ele recebe trimestralmente, tem um percentual lá da Volkswagen, dos outros grupos grandes lá que não são mensais. Então ele faz toda essa divisão para tentar linearizar o valor. E o problema ali é que você tem diferimento entrando. Então, assim, eu recomendo que você pegue o valor que ele coloca lá, como seria o valor se tudo fosse pago, diminua as despesas, diminua a vacância, e você vai ter uma noção de quanto de fato ele tem potencial para te pagar daqui para frente. Não dá para fazer agora porque o fundo acabou de receber muito dinheiro, está com muito dinheiro em renda fixa, né? A gente vai ter que esperar aí uns meses para ele alocar esse dinheiro e aí recalcular esse valor, né? Aquilo que eu calculei ali valia até julho. Como entrou a nova emissão em agosto, ele não vale mais. Então, assim, eu acho importantíssimo você olhar os resultados quando o fundo é totalmente discrepante, como é o caso do HLG, porque senão você não vai saber qual é o valor oportuno para entrar no fundo. Pode ser que você esteja pagando muito caro se você olhar apenas o rendimento que ele está te dando. Certo. Alexandre, tem mais uma dúvida. Qual a diferença entre carta-fiança e seguro-fiança, mencionado lá no relatório da VIN, ou A, do VILG? no final das contas é mais ou menos a mesma coisa, mas a carta fiança, você vai num banco, você faz. Normalmente o banco exige um certo depósito e um valor normalmente bem real de garantia. E aí o banco te dá, por exemplo, você dá uma garantia de 10 milhões para o banco e o banco te dá uma carta dizendo que ele dá uma garantia de 200 milhões. Vamos supor assim. Na verdade, não costuma ser tão diferente. Aí você leva aquela carta fiança para quem você quer entregar e aquilo está garantido, por exemplo, pelo banco Bradesco.
No seguro fiança é diferente, você paga normalmente um valor ao banco, né, e você forma um seguro. Então, esse valor pode ser captado ao longo de um tempo, é, tipo um seguro de automóvel, né? Você pagou as 2 primeiras parcelas, mas você já pode usar o seguro do automóvel. No seguro fiança é mais ou menos da mesma forma. Você tem um valor a pagar ao longo de um tempo, né? E a partir do momento que você assina o contrato, você já tem direito a usar aquele seguro, entendeu? Então, no final das contas, são dois mecanismos parecidos. Para quem recebe o, aquela garantia, né? Ela dá na mesma. Só são duas formas diferentes de você se assegurar. Certo. Obrigado, Alexandre. Falou, Denis. Alguém quer fazer mais alguma pergunta aí? Oi, Alexandre, parabéns pela sua apresentação. Há um mês e pouco, você fez uma apresentação do VILG, que eu vi lá no Aprenda Fácil. Aham, E eu adquiri o VILG. E certo. agora, vendo essa apresentação do HLG, que eu não tenho, que eu já peguei ele um valor muito alto quando eu comecei a me interessar por fundo imobiliário, Aham, continuo com a convicção de que eu vou ficar longe do HLG. Primeiro porque ele vai ter muito dinheiro que vai estar na renda fixa, que vai render pouco, certo? E até ele alocar todo esse dinheiro, você mesmo colocou, vão ser muitos meses que vai demorar. Né? Então, com esse custo alto, eles chamam de, que eu aprendi, dividend on cost, né? Que o que eu invisto e o dividendo que eu tenho, que é muito pior. Você me deixou mais convicto que a minha aplicação no VILG, pela sua sugestão anterior, se mantém adequada. Não é isso? O VILG, ele paga certinho, certo? E ele já alocou dinheiro. Ele foi muito rápido em alocar o dinheiro dos 420 milhões da captação. Sim, olha só, a gente tem que considerar esses dois fundos tendem a ficar mais diferentes um do outro, né? O HGLG ele vai investir muito para o futuro, então ele vai usar parte do capital dele para desenvolvimento. Eu questionei até qual é a percentagem do dinheiro que eles vão usar para desenvolvimento. Fiz mais de 20 perguntas, né? A mulher me respondeu 3, né? Eu repeti, vamos ver se vão me responder. Mas enfim, eu não tenho ainda o valor que eles vão alocar para desenvolvimento. Eu particularmente eu gosto da tese de desenvolvimento para fundos grandes. Se você separar um percentual menor para eu investir em desenvolvimento, né, em relação ao fundo total do patrimônio líquido dele, eu acho que você vai aumentar no médio prazo o retorno daquele fundo, né, e comprometendo muito pouco de segurança. Então, assim, são dois fundos que tendem a ficar diferentes. A Vinci, ela é muito conservadora. Então, ela quer ter o dinheiro antes de fazer qualquer investimento. Ela busca sempre contratos atípicos, né, de preferência. Então, assim, é um fundo. A VILG é um fundo mais conservador. E o HLG vai ser um fundo um pouco mais agressivo. Mas o HLG é um fundo que tem quase o dobro aí do. Tem o dobro, né? Na realidade, do tamanho da VILG. Então é um fundo excelente. O problema é só que eu acho que está caro. Como é que eu acho que as pessoas devem buscar um fundo? Né? Primeiro critério, olhar o fundo. O fundo tem ativos bons e tal, me agradam os ativos? Ambos me agradam. Tanto o HLG e o VILG. O HGLG leva vantagem por ser muito maior. Então, assim, eu quero comprar o HGLG e quero comprar a VILG também. Só que eu não quero pagar 30% de ágio, né? São minha. Então, assim, o fundo passa no primeiro filtro, os ativos são bons, o fundo me agrada? Sim. Aí vem para a segunda parte. O preço está bom para comprar no momento? O HGLG, na minha opinião, não. Né? Então eu deixo ele aguardando. É diferente de um fundo tipo o ULG, que por acaso eu tenho também, mas ele não passa os meus filtros atuais, né? Quando eu comprei, né, todos os fundos tinham 2, 3, 4 galpões no máximo, né? O LG tinha 2. Então, era um fundo que estava na média da época. Só que ele não desenvolveu, continua com 2 galpões. Então, hoje, ele não passa no meu critério. Eu não compro o ULG. Ele não tem ativos que
assim, eu acho muito risco investir nele, né? Os ativos dele não compensam. Então eu nem vou ver se o preço está bom, se está ruim, não me interessa. Eu não invisto nesse fundo. Estou esperando ver se eu tenho a sorte de subir um pouco o valor da cota, eu vou vender, vou me desfazer deles, né? Então, assim, o que eu quero dizer é que nós, investidores, devemos buscar o seguinte: você ter uns 20 a 30 ativos aí de olho, que passem nos seus critérios, e a cada mês você verifica qual que está mais valendo a pena para comprar. E assim, no médio prazo, você aumenta o seu dividend yield, né? On cost, no seu caso, né? Então, você compra o ativo a cada mês de acordo com o preço que está melhor, né? Você tem um radar, né? No meu caso, eu gosto de investir em ações também. Então, assim, eu olho ativos de ações, a parte da minha renda variável, eu olho ações, né? Eu busco também dividendos atual, já estou com 51 anos, né? Então, assim, meu interesse atual é dividendos. Então, olho as ações e olho os fundos de investimento imobiliário. Vejo minha proporção que eu quero ter em cada um deles, né? E eu fico varrendo o que está melhor no mercado no momento. E compro aquele ativo que está melhor. Isso faz com que no longo prazo você tenha comprado os ativos nos melhores momentos dele, né? O HLG, se continuar nesse ágio aí até o final da minha vida, eu não vou comprar. Provavelmente eu vou comprar só nas emissões, né? Pouca gente sabe, mas quando você faz a emissão e tem aquele direito de sobra lá, ele vem lá, o percentual em relação ao que você comprou. Mas se tiver rateio, você consegue comprar mais. Então, assim, como é que eu faço? Vamos supor, eu tenho direito a comprar 100 cotas, o direito de sobras. Mas eu tenho dinheiro para comprar 200 e quero por esse preço, eu taco lá 200. Se eu comprar, ótimo, mas pelo menos 100 eu garanti. Entendeu? Então, assim, se o HGLG continuar nesse preço, eu vou comprar só nas emissões. Que aí eu consigo comprar com 15% de ágio. Um fundo desse eu considero até uns 15, 17,5 no máximo aí de ágio para comprar. Mais do que isso eu não pago. Então, só nas emissões. Se o pessoal continuar pagando, por exemplo, KNRI. Eu nunca entrei no KNRI e nem vou entrar. É muito ágil e pouco. Quer dizer, era, né? Agora com a venda até de uma parte do patrimônio lá, ele ficou quase sem ágio. Mas assim, ele paga muito pouco dividend yield. Eu não quero aquele dividend yield Aham. de 0,4%. Isso não me interessa. Apesar de ser um fundo muito seguro. Passa no meu critério dos ativos, mas não passa no meu critério de quanto que eu quero receber. Eu só compraria com deságio, para eu ganhar pelo menos 0,55% por mês. Uhum. 0,65? 55. Falhou. 55, tá. Isso. Obrigado. Isso, assim, no caso, porque é um fundo de excelência, né? Tem muitos ativos, é muito seguro e tal. Mas, assim, na média eu quero ganhar mais do que isso. Então eu invisto uma parte em risco, uma parte com menos risco. Mas, assim, no KNRI eu Uhum. não consigo esse preço também, então também não compro. Uhum. Tá certo. Ok, Muito obrigado pela explanação. nada. Obrigado. E parabéns mais uma vez pela palestra. Obrigado. Mais alguém aqui a fazer alguma pergunta? Alessandro, Oi, tá me ouvindo? tô ouvindo É a sim. Cláudia, tudo bem? Tudo bom, Cláudio? Eu fiquei com uma dúvida com relação a essa parte da vacância, sabe, que você disse. O HLG estava com uma vacância de 7% e passou para 9%, certo? E Sim, 9% você acha um percentual alto, sim. Olha só, na verdade correto? ele estava com mais do que É. isso, né? Diminuiu para Hum, 9 porque o fundo comprou 2 imóveis novos que estão locados, isso, certo? exato. Eu É. acho alto, sim. Imagina o seguinte: você tem 100 milhões para locar e 9 milhões dele não estão locados. Você tem um imóvel, mas não tem inquilino, entendeu? Então você ainda tem o custo do local. Eu acho assim, é óbvio que tudo a gente tem que relativizar. Como é que está o momento do mercado, né? Uhum, Assim, a vacância, na média, e se olhar os fundos, não estão nesse valor, né? Apesar da pandemia e tudo mais, né? Então, assim, eu considero que o HGLG ele fez algumas compras ruins.
e por isso ele sofre com isso. Assim, eu esperaria que o fundo tivesse uma vacância de 5%, porque é um fundo que tem galpões mais velhos, né? Isso vai dar trabalho, eles vão ter que fazer retrofit, mas assim, eu espero que essa vacância caia para 5% ou menos no prazo de um ano. E se você observar a vacância dele historicamente, teve em 7% e tal, e subindo, né? Então assim, eu acho que o fundo ou deveria procurar se desfazer de alguns galpões que não tem dado resultado para ele, mesmo com uma pequena perda aí de valor, porque é melhor você pegar esse dinheiro e alocar em outra coisa, que dê mais resultado. Correto. Tá. Você acha que numa análise para outras compras de fundo imobiliário, essa margem de 5% de vacância seria uma referência para eu tomar decisão de compra ou não? Não. Uma Eu referência de acho o seguinte, 5%? depende do momento, né? Então, assim, em tempos normais, né, eu considero 5% sim uma margem de segurança. Mas, por exemplo, a HGLG é um fundo gigante, muito bom. Mesmo com essa vacância, eu compraria. Não entendo. Entendeu? Porque ele é um fundo de excelência, porque tem um patrimônio gigante, tem muitos ativos. Qual é a chance de cair o pagamento dele para metade do que ele está recebendo? É pequena. Apesar de a gente ter visto que só 2 inquilinos têm 39% da renda dele atual, né, são 2 inquilinos que um é Volkswagen, né, outro, são 2 inquilinos grandes que não dificilmente vão dar default. Né? Então, assim, ele é muito seguro. A renda que ele recebe são de inquilinos grandes, muito seguros, e os imóveis que estão esses inquilinos são de excelência. Então, assim, a gente não pode olhar um ponto e dizer, isso aqui é meu limite, tal, isso aqui eu não compro. A gente tem que olhar o fundo de forma global, né? Um olhar 360 graus. Né? Então, assim, eu olho a vacância, eu olho os ativos, eu olho a qualidade dos ativos. Se o ativo tem condomínios logísticos, eu considero mais. Né? Acho melhor do que um galpão separado. Então, assim, eu olho tudo para ir tomar minha decisão. Né? Um HGLG, pelo tamanho que é o fundo hoje, né, ele é um fundo que a gente tem que considerar sim comprar. Mas, assim, tudo depende do preço. Né? Sim. Ok. O que eu fico preocupada com o efeito da pandemia com relação às locações, né? Mas eu entendi sua explicação, sim. Tá bom. Obrigada. Nada. E aí, pessoal, encerramos? Alguém mais quer falar alguma coisa? Hein? Se ninguém mais, vamos encerrar aqui por hoje. Silvano botou por ela ok. Então, beleza, pessoal. Agradeço aí a presença de todos aí. Alguém abriu? Quer falar alguma coisa aí para terminar? Valeu, ó. Importante sim um grupo para crescer, né? Que a gente pegue mais visões de outras pessoas, né? Não se concentre na minha visão, até porque assim, estou no grupo apenas como convidado também. Eu espero assim que outras pessoas assumam com experiência, a gente vai ouvir opinião dos demais, né? E a gente vai crescer com. Ninguém tem que concordar comigo em nada, né? O Rossino já alertou para um fato que não coloquei aqui, o Hugo viu outros detalhes, né? A Cláudia. Então, assim, ninguém tem que ter vergonha de nada, não tem o certo ou errado na apresentação, tem a visão de cada um, né? E a gente vai crescer ouvindo a opinião dos outros, né? Se ficarmos só com uma opinião, a gente vai evoluir muito pouco. Né? Então, obrigado a todo mundo aí, pessoal. Uma boa noite a todos. Vamos ficar por aqui. Aquele abraço aí, pessoal. Muito obrigado. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Alcino. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau, Silvana. Valeu aí. Obrigado, hein, Alexandre? Mais uma vez aí. Parabéns aí. Valeu. E tamo junto no canal lá, aprendendo lá.
Posta lá mais coisa lá que nós vamos assistir. Né? Joia. Eu vou fazer agora o pessoal pediu muito do hectare. Então, estou estudando uma revisão. Eu conheço bem o fundo, né? Aplico bastante. E final de semana eu vou gravar um vídeo sobre hectare. Beleza, eu vou assistir lá na hora que você postar lá. Um abraço. Falou. Tchau, tchau.